Bem-vindos de volta à nossa semana da gravidez. Essa semana a gente tirou para falar tudo o que acontece em cada trimestre da gestação. Segunda-feira conversamos sobre o primeiro trimestre, aquele temido e ameaçador, às vezes desafiador momento em que a gente descobre a gravidez. Tá na hora de tirar os medos do segundo trimestre. Bora pro vídeo! Estamos de volta com a nossa semana da gravidez. Se você só está começando hoje, quarta-feira, primeira coisa, para tudo, volta e assiste a segunda-feira, que é o nosso vídeo sobre o primeiro trimestre. Mas, se você já está craque, já está aqui desde segunda, hoje nós vamos falar sobre o segundo trimestre. Eu sou a doutora Luciana Muri, mas pode me chamar de Doutora Lu, e esse é o nosso canal de ginecologia transparente e sem tabus. Nosso objetivo é tornar todo mundo protagonista da sua própria história. Curte, compartilha e comenta muito esse vídeo. E se der, manda para todo mundo. Vamos aumentar o número de gente sabendo tudo sobre gravidez nessa nossa semana especial dedicada à gestação. Começou o segundo trimestre, aquele momento em que a gente tem um rio mais calmo. Acabou aquele turbilhão, aquela tsunami de que acabou de descobrir a gravidez, onde tudo fica meio confuso. O enjoo passa, o cansaço diminui, a 15ª semana chegou. Atualmente a gente considera o segundo trimestre da 15ª ali, a 29ª semana de gravidez, onde alguns exames muito importantes acontecem e a gente tem uma calmaria dos sintomas. Por quê? Primeiro porque todas aquelas tenebrosas sensações de enjoo, de cansaço, vão dando lugar à menstruação do bebê. É a hora que o neném começa a mexer, é a hora que a gente tem uma sensibilidade maior, é a hora que começa mesmo a barriga crescer e todo mundo vê que você está grávida. Tudo isso acontece no segundo trimestre. Ali por volta da 16ª semana, mais ou menos, quem não fez a sexagem fetal lá no primeiro trimestre descobre quem está chegando por aí, qual é o sexo do bebê, através de uma ultrassom, 15ª, 16ª semana, que já é um outro ponto muito importante do segundo trimestre. Ali por volta da 24ª semana, a gente tem uma outra imagem muito importante durante o pré-natal, que é a ultrassom morfológica do segundo trimestre, 24 semanas. Nessa ultrassom, nós vamos conseguir ver os órgãos do bebê. A gente olha a mãozinha, pezinho, rim, diafragma, cérebro, olho, a boquinha, o lábio. Tudo isso é avaliado nessa ultrassom morfológica do segundo trimestre. Ela é muito importante e é muito importante que ela seja feita em um local de confiança. Eu já peguei, infelizmente, muitas imagens que eu não conseguia saber o que era aquela parte do bebê que estava sendo vista no ultrassom. Por mais que às vezes seja necessário um investimento um pouquinho maior, a qualidade de imagem dessa ultrassom e a qualidade do profissional que vai fazê-la faz muita diferença. Um outro ponto muito importante que acontece no segundo trimestre é o teste oral de tolerância à glicose. Você que passou ilesa no primeiro trimestre, sua glicose estava ótima, nesse momento é a hora de fazer aquele temido teste que toma o xaropinho doce. Também ali, 24 semanas, é a hora da gente fazer esse exame. É um exame demorado, que dura mais ou menos umas 2 horas e que todo mundo que não teve nada de alteração até essa idade gestacional precisa fazer. Todo mundo! Não ache que porque seu primeiro exame veio normal que você está isenta desse exame. E como eu falei, ele geralmente é feito a partir de 24 semanas, ali até 28, 30 semanas. Logo, se por algum motivo ele não foi solicitado a você, peça, seja protagonista da sua gestação. 24, 28 semanas, teste oral de tolerância à glicose. Outro exame fundamental para esse segundo trimestre de gravidez é o ecocardiograma fetal, que também é uma imagem, tipo uma ultrassom, em que a gente vê toda a estrutura e funcionamento do coração do bebê. Por muito tempo ele ficou destinado aos pacientes de gestação de alto risco, mas de uns tempos para cá, desse ano para cá mais precisamente, ele faz parte inclusive do protocolo do SUS de pré-natal. Então todo mundo tem que fazer um ecocardiograma fetal e ver como é que tá o coraçãozinho desse bebê.
tá batendo direitinho, se as estruturas estão bem formadinhas, tudo isso é muito relevante no ecocardiograma fetal. Também no segundo trimestre é a hora que a gente faz a primeira ultrassom com Doppler, que é uma avaliação ultrassonográfica onde a gente vê umas coresinhas diferentes para ver o fluxo sanguíneo do bebê, o bem-estar fetal. A gente consegue com essa ultrassom fazer um bom check-up com relação à oxigenação do bebê e da placenta. Tudo isso é muito importante nessas ultrassons de imagens e etc. que a gente faz no segundo trimestre da gravidez. Além disso, um outro ponto que também é crucial no segundo trimestre, ou seja, tem vários checklists que a gente precisa fazer no segundo trimestre, são suas vacinas. Ali por volta de 20 semanas para frente é a hora de atualizar o seu calendário vacinal de acordo com o que você apresentou no primeiro trimestre, as faltas ou atualizações necessárias que são feitas durante a gestação. Então também atualize seu cartão de vacina durante o pré-natal, é muito importante. Eu deixo para o segundo trimestre também o preventivo, porque se você não tiver com a sua rotina de citologia oncótica, com Papa Nicolau, que alguns chamam assim, em dia, o segundo trimestre é um ótimo momento para poder realizar. A gente foge daquele medinho que dá no primeiro trimestre de algum sangramento e etc. E também foge do último que pode, sei lá, o útero contrair, enfim, você ficar mais preocupado. Então o segundo trimestre vem como um ótimo momento de realizar o preventivo, caso isso seja necessário. Importantíssimo repetir alguns exames de sangue para ver como estão as suas taxas, para ver algumas sorologias se mantêm negativas, por exemplo, toxoplasmose. Também para avaliar algum ponto ou outro que foi visto no primeiro trimestre e precisa ser revisto até das suas suplementações no segundo trimestre. Nessa fase, segunda metade da gravidez em diante, é hora que algumas alterações são mais corriqueiras, mais comuns de acontecerem, como elevação da pressão e alteração da glicose, então tem que ficar muito de olho. Como eu disse, é um momento de calmaria dos seus sintomas, mas é um momento de muitas coisas que precisam ser feitas do pré-natal em si. Muitas gestantes também deixam para esse finalzinho do segundo e comecinho do terceiro as fotos. E eu te digo, tire muitas fotos de você nessa fase da gravidez. É um momento que você está bem, você ainda não tem aqueles inchaços que podem acontecer no final da gravidez, ainda está dormindo com qualidade e vai estar linda nas suas fotos de barrigudinha. Mais uma coisa interessante sobre sono. Não existe nenhuma restrição a dormir em nenhuma posição durante o pré-natal. Então durma da forma com que você achar que vai te dar maior conforto e descanso. Porque tem que aproveitar antes do bebê nascer, que aí depois não dorme mais. Eu que o diga. Bom, é isso que eu queria falar sobre o segundo trimestre. Momento de calmaria e tranquilidade, de hora de bebê mexer, de atualizar um monte de coisas, vacina, preventivo, ultrassons importantíssimas e manutenção de atividade física se possível e as suplementações. Óbvio, assim como no outro vídeo, eu vou deixar algumas fotinhas minhas no segundo trimestre da gravidez. Foi maravilhoso esse momento. Um pouco de saudade. Quem sabe um dia engravido de novo. Beijos! Sexta-feira a gente vai falar do finalzinho da gravidez. Que hora que chega um Natal, mas não chega o parto. Terceiro trimestre, sexta-feira tamo junto. É isso.